Ih, eu caí. Caí completamente. Deixa eu ver. Reconectando. Eu já conectei no 3G. Eu já tô no 4G. Tá bom. Eu já pus. Agora ele veio avisar que a internet tá fraca. Espera aí. Ah, oi, pai. Oi, filha. Eu caí, então eu acho que a gente pode esperar um pouquinho para as pessoas se reconectarem. Eu estava no Wi-Fi da casa, estava com um pouquinho de intermitência, então estamos voltando. Você entrou no 4G agora? Entrei. Ah, bem melhor. Essa sala tem muito concreto. É, e eu estou em Curitiba, para as pessoas que daqui a pouco vão começar a se perguntar se meu mundo aqui. Estou passando uns diazinhos com os meus pais em casa e foi justamente o fim de semana da live. Então, em lugares diferentes da mesma casa. Adiamos tanto e conseguimos a proeza. Enfim, Exato. eu acho que tinha uma série de pessoas que tinham entrado e que agora talvez estejam. Já estão se conectando aqui de novo. Eu queria começar agradecendo a Cura, parabenizando a Camila pelo incrível trabalho com toda a equipe. A gente construiu e pensou nessa live em todo o processo, até foi muito rico para nós dois também, né? Eu acho, pai, porque acaba que a gente está fazendo e trabalhando em áreas próximas e não para tanto para pensar ou para conversar sobre isso. Então, eu acho que criou-se também uma oportunidade para a gente pensar um pouco em como a gente chegou aqui. Então, a gente vai dividir um pouquinho dessa história com vocês. Espero que gostem. Eu vou deixar os comentários ligados. Então, para perguntas, no finalzinho, se a gente tiver um tempo, a gente consegue responder e interagir um pouco com vocês. Como eu disse, eu estou em Curitiba, então vai ter latido de cachorro, que eu já estou escutando aqui no jardim. Algumas pequenas interferências. E espero que você está fazendo eco. Ah, está fazendo eco. Está fazendo eco para você aí, pai, também? Não, para mim não. Vamos ver se mais pessoas me avisem. Eu vou afastar um pouquinho. Você está muito próxima, talvez. Eu vou afastar aqui a minha pilha de livros e vejo se funciona melhor. Então é isso. E espero que a gente consiga aí ter uma manhã gostosa de domingo. Parabéns novamente para a Camila, para a Cura. Eu já fiz uma live com a Camila, agora eu estou aqui conduzindo, tentando conduzir tão bem quanto ela conduziu a primeira. Vamos lá. Bom, então vem agora o meu bom dia, Camila, a todos presentes, amigos e alguns eu já vi amigos de longa data, outros que eu ainda não tive o prazer de conhecer. Camila também não conheço pessoalmente, mas estive com a tua mãe aqui, a Bia, num evento dos patronos do MOL, quando houve a apresentação da coleção da África, do teu avô. E se vocês moram na Rua Venezuela, o antigo proprietário da casa de vocês está hospedado aqui em casa hoje, por coincidência. Então, olá de todos e vamos aqui em frente na nossa live. Eu acho que você poderia começar se apresentando, Marina, e depois eu me apresento.
Combinado. Então, eu sou formada em economia, eu fiz INSPER, me mudei para São Paulo assim que eu terminei a escola aqui, e a escolha de economia foi um tanto quanto inusitada, eu acho que um pouco surpreendente para minha família, o nosso núcleo pequeno, eu sou filha única, mas meu pai é arquiteto e minha mãe psicóloga. Então, a dúvida da onde que eu tirei que economia seria, que eu tivesse tido algum contato, seria um caminho. E eu queria trabalhar com políticas públicas inicialmente, e por isso que eu acabei indo, e hoje estamos aqui trabalhando na Christie's com arte, com cultura, e foi a minha prática profissional desde sempre, desde o estágio. E então eu acho que a gente vai bebendo das fontes quase sem perceber. A gente vai contar um pouquinho da casa, dos meus pais, dos hábitos de colecionar de chaleiras, passando por cadeiras, passando por obras de arte de toda uma geração aí paranaense da década de 80. Então, eu acho que indiretamente eu fui vivendo tudo isso e acaba que estou trilhando um caminho próximo e que nos permite também estar falando aí de arte entre as gerações, e foi um pouquinho por aí. Então, aproveitando o gancho, quando a Marina sai de casa aos 18 anos e resolve morar em São Paulo, também uma coisa para nós inesperada, assim que ela terminou a Escola Internacional em Curitiba, e veio a ideia de fazer economia. Aliás, ela já tinha passado em economia aqui no curso da Federal, Da PUC, mas era um pouco cedo ainda para ela começar, e ela resolveu fazer economia em São Paulo. De início teve um momento assim de área meio nublada, porque a gente não sabia, bom, o que se conversa com um economista, para onde é que essa família vai acabar direcionada dessa maneira, porque o nosso passado todo indicava outras atividades, né? Eu sou arquiteto, minha mulher é psicóloga, e a Marina veio com essa alternativa de economia. E só fazendo um parênteses antes de me apresentar, o primeiro trabalho que ela faz na área da arte é conectado com um fundo de investimento num banco, no Brasil Plural, com um curador que se tornou muito amigo após o início dela, o Heitor Reis. E o Heitor me disse uma vez, Marcos, eu prefiro contratar uma economista e treinar em arte do que contratar um artista e treinar em economia. Então, assim ele conseguiu me explicar um pouco como que a coisa poderia ser diferente e eventualmente a Marina se dirigiu um pouco para essa área mais próxima à minha, e algo que eu nunca fiz pressão, porque também assim ela acabou não sendo arquiteta, porque justamente eu deixei ela sempre muito à vontade. Mas enfim, o meu trabalho de arquiteto, acho que muitos que eu estou vendo aqui conhecem, e eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou formado em 1982, eu me formei em arquitetura e urbanismo, a segunda turma da Universidade Católica do Paraná, naquela época. Havia um curso de arquitetura em Curitiba, tinha recém-aberto o segundo, e era o único curso, o segundo curso do estado inteiro. Hoje a gente tem cursos de arquitetura diversos em muitas cidades. Mudou completamente o cenário. Então eu me formei em 82, no mesmo ano eu fiz um curso de especialização em paisagismo, muito bem dado pela Rosa Clias, que veio de São Paulo, o Fernando Chassel, carioca, e a gente acabou então tendo a oportunidade de fazer uma pós ou uma especialização na continuação do próprio curso. Eu fiz uma viagem de quase um ano após isso e voltei para o meu escritório já aberto, quer dizer, eu não tive nenhuma dúvida. Eu vejo muitos alunos me perguntarem, às vezes, eu fui professor há muito tempo, em que momento a gente deveria abrir o escritório. Eu acho que se você quer abrir um escritório, eu diria que é o mais rápido possível. Então, eu imediatamente abri o meu escritório e comecei a atender uma clientela, de início, mais conectada aos meus amigos, às pessoas que me conheciam, e muito relacionada com o projeto de interiores, já que era o primeiro apartamento de todo mundo, então ninguém começa fazendo uma casa.
E assim eu fiquei, inclusive, sendo visto muito tempo como arquiteto de interiores. Houveram as primeiras casas-cor de Curitiba, que eu acabei fazendo todas. Depois vieram as casas. Hoje nós temos feito prédios com bastante frequência, inclusive em Santa Catarina, a área, abraçando também uma área que surgiu de uma maneira mais contínua, mais recentemente. Então, mas o principal da nossa atividade até aqui foram residências de alto padrão, e talvez eu seja mais conhecido por isso. O livro que nós lançamos no ano passado versa exatamente sobre esse assunto. É um livro só dedicado a residências, e então é uma espécie de coroamento também. Afinal de contas, são 35 anos de escritório aberto, onde eu sempre me interessei muito por design, por arte, como a Marina já acabou dizendo para vocês. E por que arquitetura, pai? Você sempre soube? Arquitetura, eu tenho a impressão que nasceu comigo. Eu nunca tive nenhuma dúvida. Às vezes até me pergunto se alguém colocou isso na minha cabeça tão cedo que eu não consegui nem entender. De quando que foi? Não, desde que eu me lembro que de ser arquiteto. Então eu já achava que a arquitetura era o canal, e eu me lembro de um momento. Meu pai não desenhava absolutamente nada, mas um dia ele pegou um lápis e um papel e começou a desenhar a paisagem que se via da janela da nossa casa. Nossa casa era num lugar um pouco alto, então a gente tinha uma série de telhados, vegetação, uma topografia. Ele desenhou isso de uma maneira muito simples, e eu fiquei maravilhado com aquilo, porque foi a primeira vez que eu vi a arquitetura e desenho, né, a arquitetura virando desenho, e eu nunca tive nenhuma dúvida. Enfim, foram uma série de histórias que sempre a coisa se comprovava, que eu devia mesmo ser arquiteto, tentar arquitetura, e foi o que eu acabei fazendo, e eu nunca me veria fazendo outra coisa. E é quase uma não profissão, né? É quase um não trabalho, no sentido que agora se caiu mesmo. Caiu literalmente. Mas pelo menos o resto das pessoas continuam aqui. Então, eu dizia que é quase um não trabalho, no sentido de que você tem uma flexibilidade absoluta em termos de horários, você trabalha com o lado bom da vida, com o momento mais prazeroso na maioria das famílias, que é da construção desse sonho, que uma casa sempre traz tantas reminiscências e tantas vontades. Então, e é um momento feliz sempre. Então, para mim, foi uma forma de não trabalhar, digamos assim. Não ter dia de semana e fim de semana. Nem um limite. Nem um limite, nem dia, nem noite, nem meio de semana, nem final de semana. A pandemia não mudou muito a tua rotina, então. Já estava por aqui. A pandemia não mudou praticamente nada. Mudou um pouco para o pessoal que trabalha comigo, que foi trabalhar em casa, e eu continuo em casa. Eu transferi meu escritório para casa há uns 10 anos, talvez, um pouco mais. E então, para mim, a não rotina continua. Eu acho que tem muito desse momento e do papel um pouco da casa e da construção de uma casa para uma família, que a gente depois pode explorar, que também quando a gente trabalhou junto, a gente viu enquanto o meu trabalho na construção das coleções e das perspectivas de construção de histórias e de narrativas e de períodos históricos, que eu acho que isso, bem ou mal, me influenciou essa possibilidade de você estar ali, né? Como que nasce um projeto? Como que isso começa para você, para o cliente? O projeto é sempre condicionado por um pacote de escolhas, né? Algumas definidas pelo próprio cliente. O cliente tem sua área muito importante, afinal de contas ele é o morador. Então a casa tem que ser absolutamente fiel aos seus hábitos, à sua maneira de vida, né? Então a casa tem que
projeto tem que É uma tradução. traduzir isso muito bem, espelhar isso muito bem. Mas o projeto não é só pautado pelo cliente tampouco. O projeto ele também é muito pautado pelo terreno. O terreno, o entorno, os terrenos são muito variáveis, talvez não pareça para todo mundo, mas os terrenos te ditam e te exigem uma série de decisões que independem até da vontade de qualquer um. Então, o terreno pauta também de uma maneira violenta, e a técnica escolhida também pauta o projeto de uma maneira radical, digamos assim, definitiva. Né? Tem pessoas que resolvem fazer uma casa em alvenaria de tijolos, tem pessoas que resolvem fazer uma casa em concreto armado aparente, tem pessoas que resolvem fazer uma casa em alvenaria comum, aliás, em alvenaria de tijolos, como já citei, outras resolvem fazer em aço, e isso modifica totalmente o projeto. Né? E a tua arquitetura, que é contemporânea, eu acho que quase todas as pessoas que estão nos assistindo, mas também tem muita coisa no Instagram, e como que esses materiais também contam a história da arquitetura brasileira e do descobrimento do concreto armado, ou posteriormente de uma evolução de esquadrias e de possibilidades de outras formas de estruturação que também tem a ver com o momento presente, né? Com essa geração de arquitetos que aí você está, e que é uma similaridade, eu acho, com o trabalho de montar as coleções e de entender que histórias que a gente está contando e como que elas se inserem na contemporaneidade. Que aí eu acho que é quando os nossos fazeres, a nossa prática profissional conversa, talvez nesse momento e nessas decisões iniciais, do que é escolhido e o que deixa de ser escolhido, né? Porque você escolhe uma, mas você tem um leque todo de renúncias, que são histórias que não se inserem, ou que não, né, julgam que não devem ser inseridas na questão contemporânea, que eu acho que é interessante também. Então, eu quero justamente passar a bola para você que você esclareça isso, que você começou também a explicar. E só concluindo o que eu falei, e que vai de encontro ao que você está comentando agora, a arquitetura ela também está sempre, de uma maneira inexorável, condicionada e presa à sua época. Exato. Não existe arquitetura sem contexto. Não existe. O contexto cultural, ele formata, ele é o caldo que envolve todo o teu pensamento, e qualquer arquitetura que seja feita fora desse pensamento, ela acaba não se tornando relevante, ela não existe nem enquanto arquitetura. Então a arquitetura ela só faz sentido nesse caso de realmente espelhar uma realidade, seja uma realidade cultural, sociocultural, econômica, tecnológica, cultural, emocional, e isso é o que realmente é a soma de tudo que eu havia falado antes, né? Esse contexto. E eu acho muito bonito também, vou terminar assim, daí eu quero que você comente, eu acho muito bonito quando os escritores dizem que em determinado momento as personagens acabam tomando conta de um romance, de uma história, e elas se autodeterminam, e elas adquirem vontade própria, e elas acabam contando e finalizando aquela história. Isso eu entendo de uma maneira assim, penetra em mim de uma maneira absurda esse pensamento, porque eu vejo isso nos projetos da arquitetura. Os projetos eles têm uma evolução e eles se autodefinem também, eles se autorresolvem. O que é natural, o que é óbvio, o que é claro, o que é bom, surge diante dos teus olhos. E você pega o caminho do bom, do claro, do honesto, simples. Do simples, e assim o projeto se configura. Então isso eu acho muito interessante. Mas eu queria que você justamente abordasse a questão talvez das coleções, do colecionismo. Em parte, a gente tem uma história um pouco conectada a isso,
Em parte, nós trabalhamos com isso juntos também, durante o período. Eu acho que também falta você explicar a tua saída da coleção do banco, Sim, o vou teu, explicar. o teu momento, né, onde nós trabalhamos juntos, desenvolvendo algumas coleções para clientes meus, que você fez essa curadoria, e hoje tem o momento na Christie's, que ainda é uma coisa que você não Mais uma falou. extensão, mais um desdobramento. Eu acho que justamente a possibilidade de vínculos e de histórias e de outras construções, porque a gente na arquitetura está falando muito de construções objetivas, então construções de fato, então de estrutura, de terreno, de esquadria, de materiais e tudo, mas a gente está também construindo a vida e o imaginário e as possibilidades dos ocupantes daquela casa, que é justamente na apropriação dessa arquitetura de fazer a sua própria vida. E eu acho que a arte possibilita justamente essa mesma história, esse mesmo viés de que os objetos, e aí aqui eu estou dizendo objetos colecionáveis em geral, eles carregam em si a história do seu tempo, a história do momento que eles foram feitos e criados pelas pessoas que os fizeram. Então, eu acho que tem uma sinergia e uma intersecção dessas áreas que é muito evidente, ficou muito evidente para mim com o passar do tempo, porque, como você disse, eu comecei em um fundo de investimento lastreado em arte contemporânea, o Heitor está aí, inclusive, já deu um tchauzinho aqui para gente, e foi a minha possibilidade de fazer um estágio que me desse as horas de economia, enfim, que eu precisava na época, e ao mesmo tempo não me desvinculasse completamente da área cultural e de arte, que foi o que eu decidi no meio do percurso, que seria uma possibilidade profissional. Eu nunca tinha visto arte como uma possibilidade e foi assim uma ficha que caiu depois. Então, eu participei desse fundo, participei da construção de uma coleção de arte brasileira contemporânea, curada pelo Heitor. Foram 750 obras, então foi uma imersão nesse mundo e no olhar contemporâneo brasileiro, então bem direcionado. E aí, quando eu deixei o fundo 4 anos depois, foi quando eu e o pai a gente trabalhou um pouco juntos, porque eu abri uma consultoria de arte, que é um pouco o trabalho que a Camila, inclusive, faz hoje, e que é essa abordagem de você, a partir da visão, das demandas, das vontades pessoais de cada cliente, das possibilidades dos universos que cada um tem, como que a gente, através dessas obras, conta histórias e transforma também o convívio e as lembranças dessa casa e dessa convivência. Isso eu acho que também, olhando para as obras da coleção de vocês, do meu pai e da minha mãe, que eram absolutamente fidedignas à década de 80 paranaense, os artistas que estavam crescendo com você na Belas Artes, você na arquitetura, isso também me ensinou, de alguma forma, eu acho que indireta, dessa valorização do nosso período, da nossa história, da história que a gente está contando enquanto a gente também está vivenciando. Então, eu acho que isso foi uma influência, sem dúvida, e que possibilita essa conversa. E o meu terceiro, né, aqui dividindo um pouquinho em fases, mas a terceira fase é agora na Christie's, que é uma casa de leilão londrina, de mais de 300 anos. Eu os represento aqui no Brasil, sou vice-presidente para a região. E foi muito interessante, porque ainda mais na Christie's, eu acho que eu pude unir
a nossa história familiar e pessoal com a minha prática profissional, porque na Christie's a gente está preocupado em contar a história da humanidade através dos objetos, que podem ser objetos de Old Masters, por exemplo, que eram religiosos, e desde telas até esculturas e outros objetos que não são fine arts, que a gente chama, traduzindo, feito como, né, as artes plásticas em si, mas que são colecionáveis por serem únicos, por contarem uma história. E aí, quando eu olhei para o trabalho na Christie's, eu percebi que meu pai já estava em casa colecionando chaleira, que também não é um objeto de arte em si, mas que pelo desenho, pela história, enfim, quem fez, a gente tem uma coleção de chaleiras que representa ali um momento no tempo. Então, eu acho que a vida foi levando por caminhos que a gente acabou estando próximos. Lembrando um pouco de histórias paralelas, né? Essa questão das chaleiras, até outro dia alguém esteve aqui em casa e fizemos uma postagem no Instagram em torno disso. E, a rigor, eu não estava muito movido pela... A ideia de coleção era um fundo, mas não era essa, provavelmente, a principal. Tudo que eu tenho em casa, e que foi adquirido de uma maneira um pouco orgânica, instintiva, é algo que me diz respeito, é algo que me interessa de alguma forma. Então, em algum momento, aquelas chaleiras da Alessi, cada uma desenhada por um arquiteto, um star architect diferente, elas são um resumo tão perfeito do trabalho de cada um, uma síntese tão bem feita, que tê-las próximo é muito estimulante para mim, né? Então, perceber na chaleira enfim, de qualquer um deles, não precisamos citar os nomes, os mesmos princípios, as mesmas preocupações, os mesmos elementos da arquitetura transformados em chaleira. Isso é genial. Então, eu fui... E são coisas assim, muitas vezes eu proponho para os clientes. Eu havia feito uma sala de jantar com rasgo horizontal, iluminado, teriam todas as chaleiras. E o cliente, que é um cara muito avant-garde, muito interessante, disse, não, esse monte de chaleiras eu não vou colocar na minha sala de jantar. Então, daí, quando não dá certo com o cliente, eu faço acontecer para mim. E essa coleção de arte dos anos 80, essa também foi se configurando sem um planejamento, mas que para mim era o natural a ser feito. Eu me formei em 82, eu sou do curso de arquitetura, onde havia uma coisa chamada prévia. A prévia tinha sido instituída naquele ano ou um ano antes, que era uma prova de desenho de observação, desenho criativo, enfim. E o que hoje não existe mais, que eu até acho uma pena. E naquele momento eu entrei no curso de arquitetura através dessa prévia, com vários alunos da Belas Artes, que estavam ali também fazendo arquitetura. E eu já tinha naturalmente um convívio com arte, eu já fazia meus pais comprarem alguma coisa, e eu então acabei conhecendo já num primeiríssimo momento, antes inclusive das primeiras exposições, eu acabei conhecendo essa geração dos anos 80 paranaense, e que estava completamente afinada com o que se fazia, com o neoexpressionismo, com o retorno da pintura, com a exposição do Rio de Janeiro, com Casa 7, com a grande Bienal da grande tela da Sheila Lerner. Então, aquilo estava acontecendo simultaneamente no Brasil e aqui em casa, porque eu convivia e conheço as pessoas e convivo com elas. Então, a gente tem um conjunto de trabalhos desse período que faz um certo sentido e que foi importantíssimo para nós. Pai, e não é geração 80, logicamente, mas agora eu lembrei daquela história da obra do Cícero, que você obrigou os avós a comprarem, você estava na faculdade.
Eu incentivei eles a comprarem. Ai, eu imagino. Um incentivo leve, sutil. Eu posso ser um pouco persuasivo em alguns momentos, mas sim, havia uma exposição do Cícero numa antiga galeria aqui de Curitiba chamada Anitta. E sim, eu levei meus pais lá, eles compraram, a gente mantém essa obra conosco até hoje. Conosco, é. E isso ainda era antes da arquitetura, antes de... Era, acho que Era. era, eu não sei se, Junto, não, talvez talvez. fosse naquele momento, no primeiro ano da faculdade, no segundo ano da faculdade, acho que era 77, 78, eu entrei em 77, acho que era concomitante ali no início. E quando a gente trabalhou juntos também, pai, eu acho que foram 2 ou 3 anos de parceria, de fazer alguns projetos para os seus clientes, foi interessante também que a gente conseguia pensar nos trabalhos, na coleção, nas obras, mas também nos respiros dessas obras, em como a gente ia adaptar a instalação dessas peças à arquitetura. Então, lembra que a gente desenvolveu alguns cavaletes para uns clientes, cavaletes que tinham um diálogo e que seriam melhor do que, enfim, às vezes paredes de concreto ou de outros materiais que a gente não gostaria nunca de perfurar. Então, foi uma ponte, um momento ali de troca que eu acho que foi um ganha-ganha para nós e para os clientes também, e para o que eles tiveram de possibilidade depois. Aí a arte é uma coisa que não basta, né? Então, criar possibilidades de utilização quando você não tem mais paredes ou quando você tem paredes que não podem ser, não vão acomodar bem o trabalho, criar cavaletes já tem aí o MASP provando há muito tempo que dá A certo. Lina, Graças à Lina, a gente já sabe que funciona. Então, sim, a gente teve alguns casos de criar situações para poder acomodar esses trabalhos e isso acaba que gera uma camada a mais, uma camada a mais de interesse. Mas às vezes me perguntam também se você faz real estate, se você trabalha com não. joias, se você trabalha Joia sim, porque são maravilhas feitas pela natureza, mas real estate não. Eu, objetos étnicos. a Christie's, na verdade, é dividida muito mais do que outras casas de leilão e do que os nossos principais concorrentes. A parte de real estate é completamente apartada e a gente tem parceiros locais imobiliários. Então, por exemplo, em São Paulo tem uma corretora, no Rio tem uma outra, e eu tenho contato, porque às vezes a gente tem clientes também que tem uma, né, convergem, mas são áreas separadas. Eu trabalho com a parte dos colecionáveis, e isso inclui joias, inclui, você citou, objetos étnicos, então máscaras africanas e Design. chineses, inclui design contemporâneo, inclui arte em si, em todos os meios, de todos os lugares do mundo. Mobiliário Então, de modo geral também, não só contemporâneo. também. Não só contemporâneo, mobiliário em geral. Tem uma área de design muito forte em Londres. Inclusive, o especialista de Londres já veio para São Paulo, é fascinado por design brasileiro, Tenreiro, Sérgio Rodrigues, e a gente foi uma das primeiras casas a dar ao design brasileiro essa projeção internacional como colecionismo, como objeto colecionável mesmo. E eu acho que já faz mais de 30 anos que ele fez o primeiro leilão. A Christie's tem muitos clientes no Brasil? Tem muitos clientes no Brasil. A gente faz tanto a parte de compra e de construção de coleções, então as aquisições todas.
e a parte de venda também. Então, tem obras que são garimpadas em território nacional e participam dos nossos leilões ou de vendas privadas no mundo todo. A gente Eu me lembro que elas foram para Hong Kong algum tempo atrás. Essa história é ótima, porque o Chiang Kai-shek, que é um artista chinês, um dos mais valorizados atualmente, ele viveu 10 anos no Brasil. E enquanto ele estava aqui, os chineses consideravam um gap years, porque foram anos que eles tiveram muito pouco contato com o que ele estava fazendo, as histórias que ele estava contando, os vínculos dele aqui. Ele morou em Mogi, se eu não me engano, e eu acho que foi no segundo ou no terceiro mês que eu estava na Crisis, bem no comecinho, veio uma equipe de Hong Kong para estudar esses anos e para falar. Ele tem obras no MASP, tem obra na Pinacoteca de Porto Alegre, e para ver esses trabalhos e para traçar todo um reposicionamento dos anos desse artista no Brasil. E ele é considerado um Picasso lá na época, eu lembro que você falou. Na época, ele foi considerado um Picasso chinês, né? Entre também muitas aspas aí, mas ele é de fama internacional, o trabalho. Ele foi uma ponte muito importante entre a prática tradicional chinesa e o Ocidente, as práticas contemporâneas. Então, depois de viver no Brasil, ele viveu nos Estados Unidos. E foi, assim, muito, muito rico conhecer essa história e poder trabalhar com essas obras, porque aí a gente fez um catálogo absolutamente novo, inovador desses 10 anos dele no Brasil. E encontrou, eu acho que no total foram 18 trabalhos. Até mês passado, a gente teve um último que... Não diga. Eu achei incrível, você contou também na época que até os desenhos que ele fazia em cardápios ou em guardanapos dos restaurantes chineses viraram collector's items também. Absolutamente. Os chineses, quando vieram, disseram: Marina, você gosta de comida chinesa? Eu falei: gosto, assim, a gente come. Então, em todos que você for, pergunte se eles têm os guardanapos, porque ele escrevia à mão, ou fazia, às vezes, um recado, escrevia o que queria comer, enfim, ele brincava com essa coisa dos guardanapos, e muitos restaurantes guardaram. Eu ainda não encontrei nenhum, então, se vocês quiserem fazer essa busca também, me avisem, que eu tô procurando. E foi. Então, a Crisis é um pouco essa dinâmica. E eu tinha alguma outra... E você atende clientes no exterior também ou só brasileiros? Oi, pai. Você atende clientes no exterior ou só brasileiros? Atendo no exterior também. Às vezes brasileiros que têm terceiras casas fora, brasileiros que estão morando fora. Você sabe melhor que eu, os nossos amigos italianos, que é todo aí um pool de amigos, e que por proximidade familiar e convivência eu acabo atendendo, mesmo estando à distância. E no meu... o que eu queria também comentar é que eu estou tentando trazer um pouco o universo da Crisis de uma forma tão dinâmica quanto é o meu dia a dia, porque a gente tem mais de um leilão por dia no mundo. Então, são mais de 365 leilões. E esses leilões acontecem online ou acontecem nas capitais, nas cidades que a gente tem uma presença aí de auction house mesmo, de exposição, de área expositiva para essas obras, mas todos podem ser acompanhados pelo site, todo mundo pode participar em qualquer um dos leilões, e eu estou tentando, através do meu Instagram, contar um pouco mais real time
dessas obras que estão sendo leiloadas, porque a gente tem histórias interessantíssimas também. A semana que vem tem uma obra do Niemeyer, desenho dele sendo leiloado em Londres. Então, a gente também vê a nossa arte, a nossa arquitetura se espalhando aí pelo mundo, que é sempre bom. Muito bem. E voltando aqui à nossa casa, você não ficou tanto tempo, depois que nós compramos a casa do Vila Nova 5 Artigas? anos eu fiquei. Quanto? 5, né? 4, 5. Por aí. Nós compramos, você tinha 14 anos, e essa casa significa muito aqui para todos nós, né? Brasileiros, curitibanos, locais e arquitetos especialmente. E eu considero a existência dessa casa em Curitiba quase um acidente, porque quando ela foi encomendada ao Artigas em 79, e nessa época os arquitetos hegemônicos aqui, que mandavam nas residências de alto padrão, eram outros, arquitetos importantes, interessantes, mas que não tinham um vínculo maior com essa área, com o trabalho que o Artigas fazia. Mas todo mundo sabe que o Artigas é curitibano, e a gente não abre mão disso. Não é todo mundo que sabe, viu, pai? Lá em Curitiba eu digo, e tem uma surpresa no ar, assim. Eu sei que tem. Então, a gente faz questão de anunciar. E, apesar de radicado em São Paulo, trabalhando em São Paulo, enfim, o Artigas foi chamado porque ele deixou parentes aqui. Assim, ele era curitibano, como eu disse, e uma sobrinha, afilhada, disse: puxa, meu tio é um arquiteto importante, vou contratá-lo. Mas era a partir de um grau de parentesco. Né? Foi um dos casos que a cliente não se apropriou da obra. Não, ela se apropriou da obra. Ela se apropriou da obra, mas o que acontece, o meu viés aqui no caso, é de que era uma obra que já fora de um cenário local, né? No sentido, do ponto de vista residencial. As residências ela foi a última residência em concreto armado aparente feita em Curitiba, porque o cenário já havia se modificado. Então, ela sabendo da importância do tio, ela contrata o tio, e assim essa obra vem parar em Curitiba, de início, no primeiro momento, por um parentesco. Né? E essa obra, o que eu tenho conhecimento, é a única obra do arquiteto fora da terceira fase, que é a fase mais nobre, a fase mais representativa do trabalho do Artigas, que é a fase do concreto armado aparente. A terceira fase, ela está toda concentrada em São Paulo. Interior, litoral, mas sempre em São Paulo. E aqui ele tem outras obras também. Tem mais uma casa, tem um hospital, tem a rodoviária de Londrina, tem o teatro em Maringá, tem uma série de coisas, mas todos fase 2. Então, fase 3, essa é a única casa que eu tenho informação fora de São Paulo, a única obra, inclusive. Então, ela é realmente uma raridade. E é uma casa, naturalmente, visitada por todos, ônibus tem um ônibus aqui que para e que vem para Curitiba pedindo licença para visitar, que vieram especialmente para ver o museu do Oscar Niemeyer, o MON, e a casa do Artigas. Então, é uma casa dessa importância, já visitada por Pritzker Prices internacionais, e acaba que a gente fez alguns eventos aqui também, relacionados à arquitetura, curador do MoMA de Nova York, sim. Então, e o segundo acidente foi o fato de eu ter comprado, porque a casa... Tá. Pode dizer. É legal também dizer, eu acho que você como arquiteto morando na casa de um mestre absoluto da arquitetura e alguém que você tinha estudado, a nossa preocupação também, eu lembro quando a gente foi na FAO, na USP, em São Paulo, é verdade, buscar as plantas originais e os desenhos originais da casa, porque você queria justamente começar um trabalho de restauro para que
todas as características originais do pensamento do Artigas fossem mantidas e que qualquer mudança de uso de interiores que a gente viesse a fazer fosse também muito marcada por uma característica daí do século XXI ou do final do século XX e não da década de 70, de quando a casa foi projetada para que não houvesse uma confusão, uma possível confusão do projeto. Então, isso eu lembro claramente, e eu lembro que o piso da casa era de carpete, né? Toda a casa encarpetada. E a casa é de rampas. E a gente foi até a FAO. E eu lembro de ver o piso, reparar no piso da FAO. Eu tinha estado na FAO, mas nesse momento eu reparei o plurigoma, o preto, e esse piso absolutamente fácil, simples, em todos os aspectos. E a tua decisão também de retomar essa linguagem do Artigas para uma área residencial. Então, a nossa casa hoje é toda de plurigoma, preto, né? O piso. Isso tudo são tantas histórias. De fato, nós estivemos na FAO, eu precisava fazer uma série de manutenções que me tomou uma década, uma série de obras, principalmente de manutenção e algumas adaptações à casa. E pouco a pouco a gente foi trabalhando a casa setor a setor. E sim, estivemos na FAO porque eu queria, desde que houvesse informação e documentos próprios, eu estaria disposto a recuperar essa informação e incluir no projeto se tivesse sido descaracterizado. No entanto, o projeto que a gente teve acesso, que é o projeto Total, ele é extremamente básico. Era uma época que os arquitetos não se preocupavam em fazer detalhamentos complexos de banheiros e de itens mais particulares ou específicos. Então, a gente teve um conjunto de plantas, cortes, elevações, etc., e que era o que havia. E já no primeiro momento eu precisei enfrentar a obra dos banheiros, que era a coisa mais urgente, e não tive outra alternativa, daí como você bem lembra, a não ser fazer um trabalho novo, acrescentando uma outra camada, uma outra leitura, sinalizando e deixando isso muito claro que é uma obra posterior, feita num outro momento por um outro arquiteto, e para deixar as coisas muito claras entre original e adaptações e alterações. E esse pensamento permeou todo o trabalho que foi feito na casa. No entanto, só para lembrar do que você acabou de dizer, eu não tive sucesso absoluto em tudo, porque em alguns momentos o que eu fiz, e eu não tinha muitas alternativas de fazer diferente, ficou tão amalgamado a casa, a arquitetura original, que eu já tive pessoas que conheciam a casa anteriormente, que são historiadores de arte com livros escritos, e que me disseram: Marcos, se você não me relembra, eu juraria, por exemplo, que esse piso sempre foi de plurigoma. Porque é uma coisa conectada à obra do Artigas, não só no plano comercial, empresarial, enfim, institucional, mas também em algumas residências. Então, esse carpete todo foi substituído por plurigoma, até porque eu tinha rampas, até porque nós não íamos quebrar o contrapiso inteiro da casa, que não faria o menor sentido para instalar qualquer piso que fosse mais alto do que um carpete. E, só para terminar, não é toda carpetada. O que, na verdade, é a maior característica da casa é a pedra ardósia em cacos, que reveste toda a sala principal, se estende para a área externa, borrando os limites entre dentro e fora, avançando embaixo da grande pérgola. Então, a casa, né, um dos trademarks da casa é justamente esse piso em cacos, tão desvalorizado e tão poderoso ao mesmo tempo. E tão brasileiro também. A ardósia é uma pedra que tem muito também por aí, no mundo todo, mas também é uma pedra nossa. Foi usado aqui. E a Cris está lembrando, que eu acho que agora a segunda parte da história vem ela, que quem mais lembra da década de restauro da casa é minha mãe, provavelmente. A Berenice,
Mas aí não era novidade nenhuma, porque ela passou a vida em reforma, Berenice. Então, lamento. É. E conta como que foi, pai, a compra em si. O tempo está acabando e vou tentar ser curtinho, mas essa história precisa ser contada do começo ao fim. Muito boa. A casa estava à venda e eu não sabia. Nós estávamos, eu e a Cris, ex-mulher do meu primo, e comprando tecido para a casa dela, que é uma casa que está inclusive no nosso livro, a Casa da Pedreira, na Formatex, na época da Formatex, aqui em Curitiba. E ela, do nada, bem como a Cris ela me disse: Marcos, você sabia que a casa do Artigas estava à venda? Eu falei: não, novidade. Mas a conversa não evoluiu, eu estava trabalhando, eu queria escolher tecido, e eu não tinha a menor intenção de comprar casa nenhuma. Nós morávamos num apartamento que eu me sentia muito bem instalado, eu adorava aquele nosso duplex de andar e meio, tipo Ville Savoie, com os andares desencontrados, enfim, era um barato aquele prédio. Mas eu, obviamente, registrei a informação e falei: é a minha chance de conhecer a casa por dentro. E passei aqui em frente da casa. Só que não tinha placa, não tinha faixa, não tinha informação alguma. Eu teria ido embora. Né? A Cris me falou alguma coisa, ou a casa já foi vendida, enfim. Mas tinha uma pessoa varrendo a garagem. E eu então, puxa, já vim até aqui, a pessoa estava ali tão disponível. Eu perguntei se a casa estava à venda. E ela me disse que sim. Imediatamente me trouxe um cartão da corretora. Contando a história rapidamente, eu ligo para a corretora na mesma hora, marco 2 ou 3 dias depois para visitar a casa, né? Os corretores estão sempre muito disponíveis, eu louco para ver a casa por dentro, e obviamente, se eu estava aqui, era minha obrigação perguntar quanto era a casa, porque era a expectativa dela. Ela não estava apresentando a casa para um arquiteto, fazendo turismo, ela estava interessada em vender a casa. E eu então perguntei a casa, por obrigação, quanto era. E daí sim eu comecei a imaginar que talvez pudesse ser uma alternativa para nós. E a parte mais engraçada vem muito no final, porque nós iniciamos então um processo de compra da casa. Ela estava muito assustada porque não aparecia comprador para a casa, porque ela me contou, inclusive, que tinha gente que parava na frente da casa, via a fachada, uma empena cega, em concreto armado, sem nenhuma janela para a rua. As pessoas diziam: pode ir embora, porque isso não tem nada a ver com a minha referência de casa. E ela, então, não tinha sucesso. Ela finalmente encontrou alguém, a corretora, que estava interessado efetivamente na casa. Só que o problema era, nós tínhamos uma viagem em menos de 3 ou 4 semanas para acontecer. E eu tinha outra, tanto que eu lembro que a mãe foi me levar no aeroporto e cadê o pai? Tá em uma reunião para negociar uma casa. Eu falei: negociar uma casa? Gente, tá ótimo aqui no apartamento, o que tá acontecendo? Ela falou: nem sei se vai dar certo, Marina, na volta a gente conversa. E eu saí do apartamento. Quando eu voltei, minhas coisas já estavam todas aqui. Eu nunca mais voltei para aquele apartamento. Foi uma questão. Eu não sabia disso. Em 15, 20 dias, eu tinha virado tudo. Foi muito rápido. Eu não lembrava dessa parte. Eu lembro da minha parte, que o meu problema era comprar a casa antes de viajar. Porque eu pensei, a pior coisa do mundo seria viajar por um mês e ter a casa em negociação. Quando você volta, já não tem como fazer isso. Seria impossível para mim. E nós estávamos compromissados com amigos e tudo mais, numa viagem. Então eu falei para a Berenice, a gente tem uma data para iniciar um cruzeiro com amigos em Brindisi. A gente estava saindo de Brindisi no barco deles, indo até a Grécia. E nós tínhamos uma semana anterior em Veneza. Eu falei: vamos cortar a parte de Veneza, porque eu vou precisar de uma semana a mais para terminar essa negociação. E a gente vai para a casa comprada, que vai ser outra viagem. E assim foi. A negociação andou, no final corremos um pouco mais e chegamos a um acordo e viajamos. Muito bem.
não tinha WhatsApp nessa época, não tinha Instagram, né? E a gente, quando viajava, saía de circulação mesmo, muito diferente de hoje. E então nós fomos, aproveitamos nossa viagem, voltamos dali um mês e trouxemos também as coisas do aeroporto para casa. Nesse mês a família saiu e nós entramos do jeito que a casa estava. E até porque também tínhamos dado o nosso apartamento. E nesse momento, então, nesse momento, eu, 2, 3 dias aqui, eu me dava muito bem com a Cris e com o Osmar, meu primo, minha prima, nos damos muito bem até hoje. E eu falei, a primeira pessoa que eu vou avisar é o Osmar e a Cris para que venham nos visitar. E liguei imediatamente para a casa deles, quem atendeu foi a Cris. E eu falei, Cris, oba, tudo bem? Chegamos de viagem, já estamos aqui desde domingo, hoje é terça, quarta-feira. Vamos combinar para vocês virem aqui E eu vou te contar uma coisa. Você lembra da casa do Artigas, que você me falou lá atrás, na Formatex, que estava à venda, que tudo foi muito rápido, a gente viajou. Então eu vou te contar uma coisa. Eu comprei essa casa, você não vai acreditar, eu estou morando nela, venham me visitar na casa nova no sábado, traga o Osmar e tal, que vocês vão gostar. E daí eu senti um silêncio glacial, infindável, uma coisa esquisita. Eu não sei se ela daí tinha caído, que nem você aí da cadeira, o que tinha acontecido. Eu não estava vendo, mas eu estava escutando, nada acontecia. Eu falei, Cris, oi, você está aí? Ah, sim. Eu falei, você sabe de que casa eu estou falando? Ela disse, uma bege de esquina? Eu falei, louca, que bege de esquina? Falando de uma casa de concreto, de meio de quadra. Ela pensou mais um pouco e disse, Marqueto, eu não faço a menor ideia de que casa seja essa. Eu falei, como você não faz a menor ideia de que casa seja essa? Você me falou na Formatex que a casa do Artigas estava à venda? Ela disse, sim, a casa da Priscila Artigas, minha amiga, que é a 1,5 quadra aqui da nossa, de esquina, bege e de alvenaria. E que é prima, e que eram parentes, todos são parentes e moram por aqui. Mas não era um projeto do Artigas? Não é um projeto do Artigas, em absoluto, não tinha nada a ver com o arquiteto Vila Nova Artigas. Eu comprei a casa errada, na verdade era para nós morarmos na casa bege de esquina. E moramos na casa de concreto armado de meio de quadra. Foi essa história que eu não canso de repetir, porque, enfim, Marina, nosso tempo está acabando. Eu preciso, na verdade, encerrar para a gente não perder, me disseram. Isso, vamos cortar. Então, obrigada. A gente está aqui encerrando de uma maneira um pouquinho abrupta, tinha mais um pouco para conversar, mas eu espero que vocês tenham aproveitado. A gente tentou contar de um ponto de vista bastante pessoal também, que para a gente foi interessante conversar e discutir como que se deu tudo isso. E é isso, né, pai? Obrigada mais uma vez Obrigado a todos que aí no domingo resolveram parar um pouquinho para nos assistir. Quanta gente amiga aí dando oi e tchau. Obrigado, turma. Ó, a Sandra, Rose. A Cris reclamou que não ganhou comissão, mas é que ela indicou a casa errada. Tão óbvio. Então é isso. A gente tem um minutinho aqui. Eu vou desligar para poder ficar salva nos stories. Muito bem. Tchau, turma. Obrigado. Abraço. Bom domingo. Beijo, pai. A gente já se vê aqui na sala. Até já. Tchau.